Eu convido os irmãos, então, vamos aproveitar o tempo que nós temos para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de São João, capítulo de número 3. Eu quero fazer a menção nesta noite do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Evangelho de João, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo de número 12. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Glória a Deus por esta palavra, amados irmãos. Deus seja louvado. Antes de nós iniciarmos, eu também quero fazer uma breve oração pelos irmãos, pela igreja, pela minha vida, para que Deus possa, através do seu Santo Espírito, me usar, que não seja eu, mas seja o seu Espírito que fale através da minha vida. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. Eu sei, ó Pai, que o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe a necessidade de cada um dos irmãos aqui nesta noite. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, pedir a Ti que o Senhor abençoe cada um aqui que está sentado nesse banco, Senhor, com o coração aberto, os ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra. Eu peço ao Senhor que abençoe cada vida, cada família aqui representada, que o Senhor visite aqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco nesta noite. O Senhor sabe da vida de cada um deles, sabe do sentar e do levantar de cada um deles, e eu peço ao Senhor que os visite pelo poder do Teu Espírito. Quero pedir, Senhor, por aqueles irmãos que estão enfermos, que o Senhor toque, que o Senhor cure, com o Seu poder curador, sarador. Em nome de Jesus nós pedimos a Ti, Senhor, toca nessas vidas, restaura, para a glória do Teu nome. Peço também por cada irmão que aqui está, se tem alguém aqui ansioso, preocupado, deprimido, se tem alguém aqui, Senhor, com algum sentimento ruim no coração, depressão, algo desse tipo, eu peço ao Senhor que caia por terra em nome de Jesus, que o Senhor toque nessa vida, que o Senhor renove, que o Senhor fortaleça pelo poder do Teu Espírito. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor use a minha vida como um canal de bênção para a Tua igreja, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito que fale através de mim, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amados irmãos.
Meus amados irmãos, eu quero nesta noite pregar sobre o tema, o milagre do novo nascimento. O milagre do novo nascimento. E por que eu me refiro ao novo nascimento como um milagre? Eu me refiro ao novo nascimento como um milagre porque ele é um acontecimento extraordinário. Ele é um acontecimento sobrenatural que não pode ser explicado por nenhuma lei natural, pois é uma obra única, exclusiva do Espírito Santo na nossa vida. É fato que se nós pudéssemos explicar o milagre do novo nascimento, ele deixaria de ser um milagre. Porque milagre, como eu já disse, ele não pode ser explicado por meios naturais. Então, nos dias de hoje, nós percebemos que muitas pessoas buscam mudança de vida, muitas pessoas querem ser melhores, querem ter paz, querem recomeçar, querem deixar os erros passados para trás e construir algo novo. Isso é um fato na nossa vida. Porém, muitas vezes, essa busca, ela é uma busca que despende esforços externos, como mudar hábitos, mudar uma rotina, buscar uma nova religião, ou até se consertar pelo esforço próprio. Mas uma pergunta que raramente nós nos fazemos, e é uma pergunta que tem que ser feita com sinceridade e profundidade: será que mudar por fora, ou seja, mudar exteriormente, é suficiente? Nesse texto, no que nós acabamos de ler, Jesus nos conduz exatamente para essa reflexão. Ele nos ensina que o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus, operada na vida do crente, que passa por uma mudança no coração. Ele demonstra que a solução não é apenas melhorar a vida, mas começar uma nova vida. Aleluias. Então eu quero que vocês entendam que a reflexão desta noite, ela tem como propósito nos fazer entender que Deus não quer apenas ajustar o nosso exterior, mas Ele quer uma transformação completa, profunda e espiritual em nossas vidas, através daquilo que Jesus chamou no texto que nós lemos de novo nascimento. E eu queria aqui fazer uma introdução da seguinte maneira, para que nós possamos entender o novo nascimento espiritual, nós precisamos voltar para o princípio, para o início das Escrituras Sagradas. Todos nós sabemos que quando Deus, Ele cria o homem, sua imagem e sua semelhança. Ou seja, um Deus justo, perfeito e santo, só poderia ter criado um ser justo, perfeito e santo. Porém, nós sabemos que no capítulo 3 de Gênesis, o homem resolve desobedecer a Deus, e ao desobedecer a Deus, o homem perde as suas características originais, ou seja, ele se corrompe por causa do pecado que entra na sua vida. A sua natureza perfeita e sem pecado torna-se imperfeita e pecadora. Ele perde no Éden os seus princípios, valores originais e se torna pervertido e corrompido pelo pecado. Se antes de ser corrompido, ser degenerado pelo pecado, o homem era de coração puro e sensível à voz de Deus, agora ele se torna um ser de coração endurecido, consciência cauterizada e insensível à voz de Deus. Suas ações e os seus pensamentos passam a ser dominados pelos seus sentimentos e vontades, os quais são guiados agora por sua natureza humana pecaminosa. E aqui nós entendemos que o homem, ele morre espiritualmente e passa a viver sob a influência do pecado que passa a dominar sua vida.
Ao pecar no Éden, o homem morre espiritualmente, pois Deus tinha avisado que eles não deveriam comer do fruto proibido que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dado uma ordem que quando eles comessem, eles morreriam. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao pecar, Adão e Eva desobedecem a Deus, quebram a lei de Deus e morrem espiritualmente. Então acontece uma separação entre Deus e os homens. Adão e Eva, eles são expulsos do paraíso, e a partir dali eles começam a viver uma vida separada de Deus, porque o pecado, ele trouxe essa separação entre o homem e Deus. Então nós podemos entender que quando Jesus vem a esse mundo, ele vem com a missão de nos libertar do poder do pecado e nos libertar do poder da morte. Qual morte, irmão Marcos? A morte espiritual. Ele nos une novamente a Deus por meio do novo nascimento. É muito lindo isso. Quando nós entendemos o porquê Jesus, de forma tão enfática, ele diz: é necessário que vocês nasçam de novo. Então nós entendemos através das Escrituras Sagradas que Jesus, ele é o único caminho que nos leva a Deus. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando nós lemos também 1 Timóteo 2,4, Paulo escreve que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós sabemos que não é Maria, não é João, não é Pedro, não é Paulo, mas apenas Jesus que pode nos ligar a Deus, porque Ele é o único caminho, Ele é o nosso único mediador, e só Ele pode nos reconciliar com Deus. E é isso que Paulo escreve em 2 Coríntios 5,19, quando ele diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não atribuindo aos homens os vossos pecados. Então nós entendemos pelas Sagradas Escrituras que quando o homem peca no jardim do Éden, ele perde a imagem moral de Deus em sua alma. Quando Adão e Eva pecaram, toda a humanidade peca junto com ele. Todos nós somos descendentes naturais de Adão e Eva, e isso é uma verdade bíblica, porque Davi, lá no Salmo 51, versículo 5, ele já sabia disso quando ele disse: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. E o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e os vossos ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades criam separação entre vós e o vosso Deus. Então, para que nós possamos entender o que Jesus está falando para Nicodemos nessa conversa, e depois nós iremos nos aprofundar nela, é algo muito profundo, é algo espiritual, que só aquele que tem discernimento espiritual, aquele que nasceu do Espírito, vai entender essa mensagem, vai compreender essa mensagem, porque essa mensagem, ela foge muitas vezes dos padrões humanos, e ela vai para um patamar espiritual, do qual eu e você, que estamos aqui nesta noite, que fomos nascidos do alto, que fomos renascidos do Espírito, nós conseguimos compreender. Então nós precisamos entender que assim como Adão e Eva, eles morrem espiritualmente, eles são separados da comunhão de Deus imediatamente, porque eles pecaram. Todos os filhos naturais, todos os nascidos da carne, todos os homens nascidos de mulher, nascidos de maneira biológica, natural, já nascem com uma natureza humana pecaminosa, já nascem corrompidos pelo pecado. Todo homem já nasce pecador e morto espiritualmente. Essa é uma verdade bíblica que nós não podemos jamais questionarmos. Uma criança que acaba de nascer, ela não tem um pecado, mas ela já nasce morta espiritualmente. Ela já nasce com uma natureza humana voltada para o pecado. É isso que as Escrituras nos ensinam, porque todos nascidos de mulher já nascem inclinados para o pecado, por causa do pecado original que eu e você
herdamos quando Adão e Eva pecam. Esse é um fato que inquestionável nas Escrituras. Muitas pessoas podem não entender, não acreditar e não crer assim. Mas é isso que a palavra de Deus nos ensina, amados irmãos. Quando nós lemos Romanos 5,12, Paulo, ele consegue trazer ao nosso coração esse entendimento quando ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos pecaram. Em Romanos 3,23 ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós entendemos que a nossa alma, ela clama por regeneração. A nossa alma, ela clama pelo novo nascimento. E quando nós estamos falando nas Escrituras Sagradas de regeneração, nós estamos falando do novo nascimento espiritual, do novo homem em Cristo, que agora anda em novidade de vida. E essa obra é uma obra única e exclusiva do Espírito Santo, que nos faz renascer, que nos faz reviver, que nos transforma em uma nova criatura, um novo homem, a imagem de Cristo Jesus. Então eu quero que você entenda, meu amado irmão, que se por meio de Adão nós fomos degenerados, corrompidos pelo pecado, agora por meio da nossa fé em Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo, nós somos regenerados. É por meio da obra do novo nascimento que Deus restaura em nós a sua imagem moral, o seu estado original perdido no Éden. E eu posso dizer com toda certeza, o novo nascimento é a necessidade universal na vida de todo homem, filho de Adão. Por isso que Paulo escreve em Gálatas capítulo 6, versículo 15, ele diz que nem a circuncisão, nem a incircuncisão importa, mas o que importa é sermos uma nova criatura. Aleluias. O que importa é sermos uma nova criatura. Quando nós entendemos as Escrituras Sagradas, nós compreendemos que o nascimento natural, pastor, ele nos introduz em um mundo terreno e temporal. Mas o novo nascimento espiritual, ele nos introduz em um mundo espiritual e eterno. E quando nós falamos essa palavra regeneração das Escrituras de forma teológica, nós estamos falando do novo nascimento espiritual. Muitas vezes nós não encontramos nas Escrituras esta palavra regeneração, mas nós encontramos muitas expressões sinônimas como ser nascido de Deus, ser gerado por Deus, nascer de novo, ser vivificado, ser um novo homem, ser uma nova criatura. Todas essas expressões significam o novo nascimento espiritual. Então, de forma bem simples, nós podemos dizer que regeneração ou novo nascimento é trazer ao estado original aquilo ou aquele que se perdeu, que se corrompeu. Quando Adão e Eva pecam, o pecado entra na vida do homem, o pecado degenera o homem, o pecado corrompe o homem, e agora pelo novo nascimento, essa imagem moral de Deus perdida no Éden, é restituída por meio do novo nascimento espiritual. Então quando nós nascemos do Espírito, a imagem de Cristo é restaurada em nós. Então há uma mudança no coração do homem, há uma transformação no coração do homem, e é essa palavra que eu quero dividir com os amados irmãos nessa noite, nesse diálogo que para mim é um dos textos mais lindos das Escrituras Sagradas. Porque quando nós começamos a compreender as palavras de Jesus sobre o que importa é nascer de novo. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito, nós começamos a entender que o que importa verdadeiramente para nós é sermos uma nova criatura, é sermos transformados à imagem de Cristo Jesus pelo poder do novo nascimento. O texto que nós lemos, ele nos relata uma conversa de Jesus com Nicodemos, e nós podemos aqui
fazer algumas considerações sobre a vida de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu respeitado, ele era um religioso, porque ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal religioso mais importante da época de Jesus, do primeiro século. Então, esse homem chamado Nicodemos, ele fazia parte desse Sinédrio, e a palavra de Deus diz que os fariseus, eles eram inimigos ferrenhos de Jesus. Não todos, mas a grande maioria deles tinham Jesus como seu opositor. Então eles perseguiam Jesus e eles se uniram com outra seita chamada Herodianos. Eles se uniram, na verdade, os saduceus, herodianos, eles se uniram com os líderes religiosos para perseguirem, para condenarem Jesus. E eles conseguiram fazer isso. Eles condenaram Jesus até a morte. Eles foram os religiosos responsáveis por Jesus ter sido crucificado pelo Império Romano. Mas o que eu quero dizer é que esse homem, chamado Nicodemos, ele era um homem importante da sua época. Ele tinha um respeito pelo seu povo. Ele era um homem que praticava jejuns, esmola, ele dava dízimo. Muito provavelmente ele teria sido batizado nas águas, ele frequentava as sinagogas. Olhando para Nicodemos de forma humana, nós podemos dizer que ele tinha conhecimento, ele tinha posição social, ele tinha uma vida ilibada, mas mesmo assim, nós lemos no texto que ele vai procurar Jesus à noite. E aqui eu começo a pensar, será que ele foi procurar Jesus à noite para que a sua reputação de fariseu não fosse maculada? É uma possibilidade. Ou ele queria um momento a sós com Jesus, então ele procurou Jesus à noite. O texto não nos fala, mas de uma coisa eu tenho certeza: Nicodemos, ele procura Jesus porque ele quer respostas para a sua vida que a religião não podia lhe dar. Isso é um fato. Ele queria, com certeza, preencher o vazio espiritual que havia dentro dele, e nessa conversa com Jesus, nós encontramos Nicodemos sendo ensinado por Cristo que não basta nós conhecermos apenas de Deus, não basta nós termos apenas uma vida ilibada, mas nós precisamos ter uma vida de experiência real e transformadora no coração, através do novo nascimento espiritual. E é nesse contexto que Jesus declara uma verdade que quebra toda a lógica. Ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aqui eu começo a pensar, pastor, a insuficiência da religião na vida de um homem. Nicodemos tinha credenciais de um homem religioso, ele tinha vestes de santidade, como eu disse, ele era membro do tribunal mais importante da sua época, ele era um conhecedor da Torá, muito provavelmente ele conhecia toda a lei de Deus, e talvez até alguns textos de cor e salteado, mas Nicodemos ainda não havia nascido do alto. Ele ainda não havia nascido do Espírito Santo de Deus. Então eu começo a pensar, pastor, que a religião, ela não pode nos salvar. A religião não pode nos transformar em um novo homem, aleluias. A religião é uma tentativa frustrada de nos levar a Deus. O homem só pode ir a Deus por meio de Cristo Jesus, por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. A palavra religião, ela vem do latim religare, então a religião, ela tenta ligar o homem a Deus por meio das práticas, por meio dos seus rituais, mas não há possibilidade de nós nos ligarmos a Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Então o Nicodemos, ele nos representa, ou ele se apresenta nesse contexto como o religioso sem regeneração, o conhecedor sem transformação, o moral sem vida espiritual. Meu Deus! E Jesus, quando responde para Nicodemos, porque ele chega para Jesus e diz: nós sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes
se Deus não estiver com ele. E é interessante que no versículo 2 ele diz isso, mas Jesus ele não elogiou a posição desse homem chamado Nicodemos. Ele vai direto ao ponto e ele responde no versículo 3: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Parafraseando, ou em outras palavras, Jesus está dizendo: Nicodemos, falta-lhe o essencial, o novo nascimento. Isso é maravilhoso, irmãos, quando nós entendemos o que Jesus está querendo ensinar para nós esta noite através dessa palavra. Eu acho que esse texto é um dos textos mais importantes para a nossa vida cristã. Não é o que sabemos sobre Deus que nos salva, mas é o que Deus faz dentro de nós. Nos versículos 3 e 5, Jesus demonstra a necessidade urgente do novo nascimento na vida de cada um de nós e na vida de cada ser humano que caminha nessa terra. Porque nós podemos andar, nós podemos falar, nós comemos, nós bebemos, nós andamos, mas muitas vezes estamos mortos espiritualmente se não estivermos com Cristo Jesus. Essa é a grande realidade do Evangelho. Existem muitas pessoas vivas neste mundo, que eu achei interessante, um grande escritor dizendo que este mundo é um grande cemitério. Muitas pessoas vivas, porém mortas espiritualmente, porque não nasceram de novo, não foram regeneradas pelo poder do Espírito Santo. E é isso que Jesus está falando para Nicodemos e está falando para nós nesta noite. Então no versículo 5, olha só, meus amados irmãos, no versículo 3 ele diz: ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. No versículo 5 ele diz: ninguém pode entrar no reino se não nascer de novo. Isso me toca muito, irmãos, porque se eu não nascer de novo, se cada irmão que está aqui não fosse nascido de novo, nós não poderíamos ver o reino de Deus e nem entrarmos no reino de Deus. Então nós entendemos que essa é uma condição indispensável para todos nós seres humanos, é nascer do Espírito, é nascer do alto, é ser uma nova criatura gerada pelo poder do Espírito Santo. Porque você pode ter Bíblia, você pode pregar, você pode cantar, você pode tocar, você pode ter sido batizado nas águas, você pode ter sido nascido num lar cristão, desde bebezinho sendo ensinado, mas se você não foi acometido por esse poder do alto, que é uma ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, eu e você somos apenas um religioso como Nicodemos. Ele conhecia toda a lei, ele tinha privilégios, ele era reconhecido como mestre, mas ele não tinha sido acometido pelo poder do Espírito Santo. Ele não tinha nascido, como Jesus disse aí no texto. Ele diz que quem não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino. E ele diz que nós precisamos nascer da água e do Espírito. E quando nós entendemos esse texto, quando Jesus fala água, ele está falando a purificação ligada à palavra, ao arrependimento. Quando ele fala Espírito, ele está dizendo que nós precisamos de uma transformação interior operada por Deus. Ou seja, não é uma reforma externa, não é uma transformação de vestes apenas, mas é uma transformação interior. Então, como eu disse, Nicodemos era esse homem religioso que tinha práticas religiosas, mas não havia sido nascido do Espírito. Então nós precisamos entender que não são pelas nossas obras de justiça, nem pelos nossos méritos, nem pelos nossos títulos, que nós nascemos do alto, que nós nascemos do Espírito. Não, não são. Na verdade, Tito, capítulo 3, versículo 5, ele diz: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O novo nascimento é a maior obra salvífica na vida de um homem. Ele transforma o coração de pedra, pastor, em um coração de carne. E isso já havia sido profetizado lá no livro do profeta Ezequiel,
no capítulo 36, versículo 26, quando ele diz: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Já havia sido profetizado desde o Antigo Testamento que nós deveríamos passar por um novo nascimento espiritual. E agora Jesus, nesse capítulo 3 de João, ele nos mostra a urgência, ele nos mostra a necessidade de todo homem ser nascido do Espírito, ser regenerado pelo poder do Espírito Santo. E quando isso acontece em nós, amados irmãos, é uma mudança de dentro para fora. Isso é maravilhoso, porque nós não passamos apenas por mudanças exteriores, não é isso. A principal mudança ocorre dentro do nosso coração. Nós temos os nossos desejos, os nossos objetivos, propósitos velhos já passam e tudo se fez novo. É isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17: e se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando eu e você nascemos do Espírito, um novo homem nasce em nós, as coisas velhas se passam, e agora nós andamos em novidade de vida, porque nós fomos recriados por Deus espiritualmente. Se antes nós vivíamos para satisfazer os desejos da nossa carne, agora nós vivemos para agradar a Deus. Se antes nós éramos guiados pelos nossos desejos e vontades, agora nós andamos segundo o Espírito Santo de Deus, aleluias. Se antes nós tínhamos prazer no pecado, agora nós temos prazer na justiça de Deus. Vocês estão comigo? E eu acho lindo, pastor, porque no versículo 6, Jesus diz assim para Nicodemos: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus, ele está estabelecendo duas naturezas, e ele está estabelecendo dois tipos de homem que a Bíblia nos ensina. Existem o homem natural, a priori, e o homem espiritual. A palavra de Deus nos fala desses dois tipos de homem. O homem natural, que ainda é um filho de Adão, que está debaixo de condenação, que está morto espiritualmente, que vive na desobediência, que vive para satisfazer os desejos e os pensamentos da sua natureza pecaminosa. Esse homem natural, filho de Adão, ele é considerado um filho da ira, ele não tem o Espírito Santo dentro de si, ele é considerado inimigo de Deus, e a palavra de Deus nos ensina que se ele morrer nessa condição, sem ser regenerado, sem ser nascido de novo espiritualmente, ele estará eternamente separado de Cristo, e a palavra de Deus nos ensina que isso é a segunda morte. Porque a palavra de Deus nos ensina três tipos de morte: a morte física, a morte espiritual, que é essa que nós estamos pregando, que é a morte daquele que não tem comunhão com Deus por meio de Cristo, porque não foi regenerado. Essa é a morte espiritual. E a Bíblia fala de morte eterna, que é a condição daquele que morre sem ser regenerado espiritualmente. Então ele vai passar pela segunda morte, que é a morte eterna. A morte da qual ele não foi regenerado espiritualmente quando ele caminhou nessa terra. Então a palavra de Deus fala para nós, ensina-nos três tipos de morte. E essa morte espiritual, da qual Jesus está falando, é quando alguém não nasceu do Espírito, é quando alguém não foi regenerado, é quando alguém não tem comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus. Porque essa obra do novo nascimento é uma obra que só Deus pode fazer na vida de um ser humano por meio do Espírito Santo. Como eu já disse, não é por obras de justiça, mas somente Deus pode fazer essa obra na nossa vida. E isso é tão verdadeiro que
Quando nós lemos as Escrituras, nós também encontramos o homem espiritual, pastor, aquele que foi nascido de novo, aquele que foi regenerado pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que esse homem, ele está vivo espiritualmente, pois ele saiu da condição de morte espiritual para a vida espiritual, e isso é provado nas Escrituras, porque quando nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo começa dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então tudo que eu falei até agora, olha Paulo aqui confirmando: aquele que não tem Cristo Jesus, aquele que não nasceu do poder do Espírito, aquele que não foi regenerado, aquele que não passou pelo novo nascimento, ele ainda está morto em seus delitos e pecados. Mas quando nós passamos pelo novo nascimento, quando nós somos acometidos pelo esse poder de Deus na nossa vida, pela nossa fé em Jesus Cristo, pelo nosso arrependimento dos nossos pecados, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, e Pedro diz que nós temos então a natureza divina, aleluia, habitando em nossos corações, glória a Deus. Então nós somos agora homens e mulheres espirituais, porque nós nascemos do Espírito, e quem nasceu do Espírito não anda mais segundo os seus pensamentos e as intenções do seu coração, mas anda segundo o Espírito Santo de Deus. E Paulo diz em Romanos 8:1 que esse homem que nasceu do Espírito, pastor, não há mais condenação sobre a vida dele. Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há mais condenação, aleluias, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. Ou seja, nasceu do Espírito, nasceu de Cristo, foi regenerado pelo poder do alto. Então não há mais condenação sobre a vida desse homem e dessa mulher que nasce do Espírito. Então ele passa a ser considerado um filho de Deus, ele torna-se amigo de Deus, porque foi reconciliado por Cristo a Deus, ele se reconcilia a Deus por meio de Cristo, que é o nosso único mediador, que é o nosso único caminho. A palavra diz que ele tem o nome dele escrito no livro da vida, aleluias. A palavra de Deus diz que se esse homem morre, ele vai estar junto com Cristo eternamente, aleluias. Então vocês vejam a importância, a urgência de nós entendermos esse texto de Jesus dizendo: é necessário que você, Nicodemos, nasça de novo, e que todo homem, filho de Adão, seja regenerado, seja transformado, seja vivificado pelo meu Espírito, porque se isso não acontecer, você não vai ver o reino, você não vai entrar no reino. Você pode pregar, você pode ensinar, você pode ter títulos, mas você não vai ver o reino e nem entrar no reino de Deus, aleluias. Glória a Deus, irmãos, eu fico maravilhado, porque muitas pessoas estão se enganando nos dias de hoje. Elas frequentam igreja de segunda a segunda, pastor, participam de todas as campanhas, dão dízimos, dão ofertas, levantam as mãos, cantam louvores, foram batizados nas águas, mas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, nunca foram regenerados pelo poder do Espírito Santo na vida delas. E isso é muito triste, porque Jesus está dizendo para Nicodemos: é necessário que você nasça de novo. E eu não estou aqui apontando ninguém, porque só Deus conhece o coração de cada um aqui. Só Deus sabe quem aqui nasceu do Espírito e quem aqui ainda precisa nascer do Espírito. Não é homens, é só o Espírito de Deus que conhece os corações. Mas eu estou dizendo que esse texto, ele fala muito forte aos nossos corações, porque não significa o novo nascimento mudar hábitos, mudar comportamentos, mudar aparência, porque sem a ação do Espírito Santo dentro de nós, a natureza continua a mesma. Perceberam que sem o novo nascimento, nós não temos uma nova vida em Cristo, nós não saímos da morte espiritual e vamos passar para a vida espiritual com Cristo. Amados irmãos, mudar alguns comportamentos, mas não ser nascido de novo, não nos faz ver o reino e nem herdar o reino. E eu acho interessante, pastor, eu vi alguém falando isso e eu quero trazer para a igreja. Essa transformação do novo homem por meio do Espírito Santo de Deus,
É uma analogia para que nós possamos entender. Imagina os irmãos, a lagarta, que é um bicho nojento, feio, mas ela, após sair do casulo, que ela fica um período dentro do casulo, ela sai uma borboleta linda e maravilhosa. É mais ou menos assim que acontece na nossa vida. Antes de nós sermos transformados, nós somos esse ser asqueroso, feio, mas quando nós fomos regenerados, há uma metamorfose, há uma transformação completa na nossa vida. Então nós passamos a ter não só uma nova aparência, mas uma nova vida, porque o nosso coração é transformado. E eu comecei a entender o que Jesus disse, que Ele diz que essa transformação só pode ocorrer na vida de uma pessoa pela ação soberana do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse no versículo 8, pastor: o vento sopra onde Ele quer. Olha que lindo. Ele fala assim: você ouve a sua voz, mas não sabe de onde Ele veio. Eu já estou quase terminando. Nem para onde Ele vai. Assim é todo nascido do Espírito. Jesus usa o símbolo do vento, porque vento, no grego, pneuma, ar, vento, ele está falando do Espírito Santo. Ele compara o Espírito Santo como a ação do vento, pastor, que é algo invisível, mas é real, porque nós vemos o efeito que o vento causa, sem o homem poder controlar. Então Jesus está falando, o vento sopra onde Ele quer, ou seja, o Espírito Santo de Deus, Ele não está preso a uma denominação. O Espírito Santo não é propriedade de uma denominação. O Espírito Santo está agindo aqui, o Espírito Santo está agindo no mundo. Ele pode transformar pessoas em qualquer lugar desse planeta. Ele pode transformar pessoas lá no islamismo agora, lá na Coreia do Norte, porque Ele é Deus. O Espírito Santo está agindo em todos os lugares. Então Jesus fala que a obra do Espírito Santo é semelhante ao vento. O vento que sopra aonde Ele quer, o vento que não pode ser visto, mas nós evidenciamos os seus efeitos na vida das pessoas. Então Jesus diz, o vento sopra onde Ele quer. E eu achei maravilhoso isso, porque essa é uma grande realidade. É só o Espírito Santo de Deus que pode transformar a vida de um pecador. E eu acho interessante que Nicodemos, ele não consegue compreender a linguagem de Jesus, que é uma linguagem espiritual, e ele está entendendo tudo de forma natural. E aí ele pergunta para Jesus assim: como pode ser isso? Um homem sendo velho, ele adentrar novamente no ventre da sua mãe e renascer, como pode ser isso? Jesus está falando de um nascimento espiritual, e Nicodemos está pensando no nascimento natural. Amados irmãos, olha só que coisa mais interessante. Esse homem, ele não estava compreendendo, mesmo sendo mestre em Israel. Jesus diz, mas você é mestre em Israel, Nicodemos, e você não está compreendendo a minha linguagem. Então a mensagem desta noite é que as verdades de Deus, elas não são apenas compreendidas pela inteligência humana, mas pela revelação do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, o homem que nasceu de novo, ele não pode ser provado pelo ver, pelo tocar, pelo sentir, mas nós identificamos naquele que nasceu de novo, naquele que foi regenerado pelo poder do Espírito Santo, algumas evidências que eu quero terminar aqui a mensagem. Nós não podemos aqui, de forma leviana, dizer que A ou B foi regenerado, porque isso é só Deus que conhece, só Deus sabe. Mas nós podemos sim, por meio da palavra, ter evidências que nos mostram que uma pessoa, ela foi acometida desse poder do Espírito Santo, regenerador, transformador, que o transformou em um novo homem. E quais são essas evidências que nós podemos citar aqui nesta noite para finalizarmos? Quem nasceu de novo, crê em Jesus. 1 João 5:1 diz, todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Pratica a justiça. 1 João 2:29, todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Não peca habitualmente. 1 João 3:9,
todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Embora nós podemos pecar, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele, nós não temos mais prazer no pecado. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo que está em nós. E a primeira coisa que nós fazemos é correr aos pés de Jesus e pedir perdão pelos nossos pecados. E ele diz em 1 João 1,9, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, aquele que nasceu de novo, ele não tem prazer no pecado. Essa é uma verdade bíblica. Aquele que nasceu de novo pratica o amor. 1 João 4,7 diz: todo aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que é nascido do Espírito, ele evidencia o amor aos irmãos. 1 João capítulo 5, versículo 1, na parte B, diz que todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5,4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo através da fé. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, porque eu e você, que nascemos do alto, que nascemos do poder do Espírito, que fomos regenerados em um novo homem, em uma nova criatura, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, e o maligno não pode nos tocar. Eu vejo muitos cristãos com medo de macumba, medo disso, medo daquilo. Para, irmão, você está guardado pelo sangue de Jesus Cristo, e o maligno não tem poder sobre a sua vida e sobre a minha vida. Guarde isso no seu coração. O maligno não pode nos tocar, porque nós somos de Cristo Jesus, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, e a palavra diz: o maligno não lhe toca. O homem e a mulher nascido do Espírito não pode ser tocado pelo mal, porque o Senhor o cobre com o seu sangue. E eu termino aqui dizendo também, pastor, que quando uma pessoa nasce do Espírito, ela é regenerada pelo poder do Espírito, ela tem o fruto do Espírito manifesto e operante na sua vida. Gálatas 5, versículo 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então eu termino nesta noite perguntando: você já nasceu de novo? Eu não sei, só Deus sabe, mas é uma pergunta para nós sairmos daqui pensando nesta noite. Você já nasceu de novo? E essa pergunta é para mim também. Porque não é sobre frequentar a igreja, não é sobre conhecer a Bíblia, não é sobre tradição religiosa, mas é uma transformação real e espiritual operada por Deus em nossos corações. Então o novo nascimento, ele ocorre em nossas vidas, pastor, para terminar, pela fé em Cristo, pelo arrependimento e pela ação divina do Espírito Santo. Em João 1,13 diz: não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então que você saia daqui hoje refletindo sobre esta palavra que Jesus ensina para Nicodemos e fala muito ao nosso coração. O que importa é ser uma nova criatura. O que importa é nascer do alto, é nascer de novo. Porque sem o novo nascimento, nós podemos termos carteirinhas de membro, nós podemos ter sido batizados nas águas, nós podemos cantar, louvar, pregar, nós podemos ensinar, nós podemos fazer qualquer coisa de forma religiosa, mas isso não muda o nosso coração e não nos dá uma nova natureza espiritual, que é essa que Jesus mostrou para Nicodemos, que era um homem com certeza de moral ilibada, um homem reconhecido no meio da sua sociedade, mas não tinha sido acometido pelo novo nascimento.
Essa é a mensagem que Deus falou ao meu coração, e eu peço a Deus que Ele tenha falado ao coração dos irmãos também nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pastor, o senhor quer terminar aqui para nós? Quer orar? Posso orar? Amados irmãos, vamos orar então. Convido a igreja para ficar de pé. Nós vamos orar, e eu sei que você entendeu a mensagem, uma mensagem simples, mas que vem do coração de Deus para nós nesta noite. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus, e através, meu Deus, do seu Filho Jesus, aqueles que creem, eles se achegam a Ti, Pai, porque o seu Filho Jesus é o caminho que nos leva a Ti. A religião não pode fazer isso, Pai, as nossas obras de justiça também não podem fazer isso, mas quando nós nos entregamos, Pai, a Ti, pela fé, pelo arrependimento, na obra salvadora do seu Filho Jesus, a Tua palavra diz que nós fomos regenerados, nós nascemos do alto, Senhor, e agora nós temos comunhão com Ti, Pai. Nós somos um novo homem recriado à imagem do seu Filho Jesus, e o Senhor disse que quando isso acontece na vida de um homem, ele tem o privilégio de poder estar, meu Deus, em comunhão plena com Ti. Ele tem acesso direto ao trono da graça, e nós te agradecemos porque essa é uma obra do Teu Espírito. Não é homens que pode transformar a nossa vida, mas é só o Seu Espírito, e nós te agradecemos porque o Teu Espírito, Ele está aqui em nosso meio, Senhor, fazendo essa grande obra, a obra da regeneração, nos dando uma nova vida, uma vida espiritual, porque essa é a verdadeira vida. O Senhor Jesus disse certa feita para aquele povo que muitos tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam. Certamente Jesus estava falando que eles estavam mortos espiritualmente, porque não creram na sua mensagem, porque nós cremos que a sua mensagem, Pai, o seu evangelho é o poder que transforma a nossa mente, o nosso coração, e nos dá uma nova natureza, a natureza divina, a natureza que foi, Pai, de alguma forma corrompida, perdida no Éden. Ela foi restituída por meio do seu Filho Jesus, pelo novo nascimento, e nós te louvamos por esta grande obra. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém.